Glória a Deus. Daqui a alguns minutinhos a gente já está. Pastor, chegou! Meu pastorzão, que benção. Cara, que tarde leve, cara. Que tarde suave, meu irmão. Estamos aqui só debaixo da bênção. Cara. De Deus. Com certeza, com certeza. Como é que tá, meu pastorzão? Tudo em paz, tudo tranquilo? Rapaz, graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado, né? Em meio a Coisa boa. uma crise como a que todos nós estamos vivenciando, experimentando, Sim, sim. onde as lágrimas são uma realidade na vida de muitos, nós temos também contemplado o sorriso de Deus, né? Sim. O sorriso gracioso e amoroso de Deus ao nos acolher, ao nos guardar e revelar que quer seja com lágrimas ou em riso, o Senhor é o que controla todas as coisas e que consumará em breve o seu reino para a nossa eterna bem-aventurança. Amém. Que boa introdução para nós. Estou aqui organizando o meu tangedor, né, no fundo musical. Já deixo tudo preparado. Nesse caso aí, rapaz, o tangedor tinha que ser meu, porque o Eliseu sou eu. Vamos deixar de modéstia. Gente, para quem não conhece, eu, pastor Nevago, somos amigos de longas datas, tá? Ele tem até algumas memórias em relação à minha pessoa aí, que é bem engraçado. Me conheceu na época ainda, ele já está rindo, ó. Eu pregava todo de terno, lembra, né, pastor? Rapaz. Ainda bem que o tempo passa. O tempo foi generoso, né, pastor? Preservou os seus cabelos. A gente jogou videogame junto, gente. A gente fez tanta coisa junto, assim, na nossa vida. Foi muito legal. A gente tem uma amizade muito saudável. E o Senhor o promoveu no reino. O Senhor fez ele crescer no reino de Deus. Hoje tem responsabilidades. Cuida de uma família abençoada. Tem filhos. Pastoreia uma igreja. Cuida de um seminário ao qual eu sou devedor, onde foi a minha formação teológica, Seminário Teológico Pentecostal do Ceará. Então, Amém. Deus está construindo uma história através do pastor Ney Wagner. E ele foi convidado por nós para estar aqui hoje, no Manifesto do Evangelho, onde nós somos transformados enquanto caminha, somos lapidados. Estamos chegando na semana que se aproxima da crucificação. E, deparado por providência e por orientação divina, como vocês me conhecem, sou mais calvinista do que calvino nessas coisas, e por providência divina, ele foi selecionado exatamente para esse texto hoje aqui, aconteceu, e a gente vai bater esse papo hoje aqui sobre o capítulo 13 do Evangelho, escreveu São João sobre Cristo. Amém? Então você que está aí, já vai fazendo sala de vídeo, o pessoal que já chegou aí, o pessoal da Paraíba está aí, o pessoal de Recife está aí também, Deus abençoe, aqui de Fortaleza, alguns irmãos locais. Então Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá, meu pastor, como sempre, para não mudar o gênero, né, da programação, a gente vai lendo o texto e a gente vai conversando. Irmã Socorro, um abraço, Deus abençoe. Maria Lima, lá de Ujanga, Pernambuco, a cidade lá, se não me engano, perto de Olinda. Deus abençoe. Vamos lá. Meu pastor, o texto começa assim. Sim. Ora, antes da festa da Páscoa, a maior celebração judaica, né? O maior momento do judaísmo, e que também se tornou uma importância singular para os seguidores de Jesus Cristo, que representa, né, a nossa ceia. Costumo não chamar de Santa Ceia, pastor, pois assim não encontro nas Escrituras. Costumo chamar de ceia, porque santo não é o pão, santo é quem está ceando. Interessante que Paulo não chama de Santa Ceia, Paulo chama de ceia, porque santo
é aquele que vai ser. É aquele que vai participar desse ato que tem um significado místico de união e de um relacionamento com Cristo. Até o mesmo disse que aquele que não comer da sua carne, do seu sangue, não beber, não tem parte nele. O que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor? Vamos começar logo sobre isso, sobre essa questão da ceia, a importância. Estão chegando nesse ambiente, como o texto fala, antes da festa da Páscoa. O que o senhor tem a dizer sobre isso, pastor? Desse momento tão célebre para o cristianismo e para nós? É intrigante, não é, pastor Washington, as circunstâncias às quais o autor do Evangelho, que nós cremos ter sido o apóstolo João, inicia essa porção do seu relato do Evangelho. Porque a Páscoa, sem sombra de dúvidas, era um momento singular, como você bem disse, na história do povo hebreu, na história de Israel. Lembremos-nos que a instituição da Páscoa, ela se deu ainda no Egito, quando os filhos de Israel ainda estavam sob o jugo de Faraó, cativeiro egípcio. E a que Deus derramou sobre o Egito, a última praga como expressão do juízo de Deus contra uma nação pecadora, foi a morte dos primogênitos. E houve morte em todo o Egito, inclusive no arraial dos hebreus. No entanto, no arraial dos hebreus, quem morrera fora o cordeiro que já tipificava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. O sangue daquele cordeiro, na oportunidade lá no Egito, o seu sangue foi aspergido nos umbrais dos lares, das portas do povo hebreu. E diz-nos a Escritura, quando o anjo da morte passou sobre o Egito e passando pelo arraial dos hebreus, vendo o sangue aspergido em suas portas, ali a morte não invadiu, a morte não emergiu em dor, em lágrimas, nenhum dos hebreus. Afinal de contas, a morte já havia acontecido, mas a morte do Cordeiro de Deus, a morte que ali estava sendo prefigurada e que foi consumada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto, ele imerge-nos exatamente na ocasião em que Jesus celebraria a ceia pascal com os seus discípulos e que, portanto, iminentemente estava se aproximando a sua morte substitutiva, a sua morte no Gólgota para a nossa redenção. Então, é extremamente curioso e, sobretudo, é importante nós fazermos esse paralelo, porque o que o verso 1 traz à tona, meu pastor, é que o evangelho que está centralizado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ele transcende o tempo. Transcende o tempo. Não é? O evangelho já estava sendo anunciado e prefigurado em sombras e figuras já desde o Éden. E na Páscoa... Deixa eu colocar uma coisa aí que está ardendo aqui, cara. Uma pimentinha. Eu me lembrei de um detalhe. Eu me lembrei de uma iluminação que o papai me deu. Deixa eu dar aqui um abraço para Cristiano, diácono. Deus abençoe. Wanderson, contrabaixista da nossa igreja lá do Parque da Messejana, lá, do pastor Valmir. Evangelista Sônia. Está chegando muita gente agora, porque normalmente, pastor, minha programação é na minha página. E a página não tem essa função. Então, as pessoas estão chegando praticamente agora, algumas pessoas. Mas vai dar tudo certo.
O que é interessante, pastor, alguns detalhes, é que o texto de Êxodo fala que foi o Senhor que passou. Uhum, O texto fala que foi o próprio Deus que passou. uhum. E as pessoas, às vezes, quando vão ministrar, eles cometem um equívoco dizendo o seguinte, que o Deus não entrou na casa dos hebreus porque tinha sangue. Não é só isso, não é só a questão do sangue. Quando o Senhor chegou na casa dos hebreus, o Senhor não entrou para executar o primogênito, porque o primogênito já tinha morrido. Isso mexe muito comigo, pastor. Quando o Senhor chega na porta, ele não entra porque o primogênito já tinha morrido. Os hebreus já tinham crucificado Cristo lá dentro. Não era só a questão do sangue. O sangue na porta era o testemunho de que naquela casa já tinha tido uma vítima, o primogênito. E, na verdade, Isso é muito profundo, pastor. Isso é pastor, muito profundo. como você disse, no- no- é claro que os filhos de Israel, os hebreus, foram um instrumento para sacrificarem o cordeiro. Mas quem ordenou o sacrifício do cordeiro foi Isso. o próprio Deus, né? O Exato. que nos Exato. conduz ao texto do profeta Isaías, quando a palavra de Deus nos diz que agradou ao Pai moê-lo, fazendo enfermar, né? Então, Sim. Deus, na sua infinita graça, no seu incomensurável amor, nos concedeu vida através da morte do seu próprio Filho. É a morte de Exato. Cristo que nos vivifica. É a morte de Cristo que sobrepuja a morte. É a morte do Cordeiro que mortifica a morte, a condenação, a morte, a perdição eterna, porque é a morte do Cordeiro que nos imerge na vida, não somente na vida nesta vida, mas uma vida para além da vida, aquilo que o Evangelho nos ensina, que é a vida com abundância, né? A vida em Cristo. A vida que nós desfrutamos é esta vida em Cristo. Vida esta que é resultante da sua morte. Olha só que coisa fantástica, né? Isso. Que paradoxo gracioso esse que o Evangelho nos ensina. Que a morte morreu, ou melhor, a morte foi matada, e matada na morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deixa eu dar uma saudação aqui da irmã Marli, lá de Mogeiro, Paraíba, tá com a gente. Irmã Rosa, do Guajiru. Rosa, o áudio aqui tá normal, Rosa, viu? Eu já verifiquei aqui na minha sonoplastia aqui, a minha sonoplastia aqui. Eu verifiquei, tá tudo ok. Raíssa de Recife, Deus abençoe. Emanuel lá de Sobral, cara. Um abraço, velho. Então, uma galera forte passando por aí. Então, assim, pastor, eu não sei se a gente vai conseguir ir muito longe hoje. Normalmente, quando eu estou expondo o texto, né, a gente vai caminhando, chega um bloco de texto, mas hoje a gente ainda está no versículo primeiro. Então, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Eu acho que. Curioso, Oi, pastor, oi. que se você observar o verso primeiro, parece-nos, a impressão que o texto nos passa, Ah, assim como todo o evangelho, né, é de que Jesus seguia já um cronograma divino. Havia uma pauta divina, porque o texto diz assim, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de então, deixa eu te passar fazer uma pergunta. para o Deixa Pai. eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer Fala-me, uma pergunta. Jesus. Esse cronograma, essa agenda, Uhum. ela vem de quem? Quem estabeleceu essa agenda, pastor? Marcos 10:45, Jesus disse: Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Muitas das vezes, o cristianismo como um todo chega nesses períodos, né, que remetem à Hum, paixão do nosso Senhor Jesus Cristo e outros eventos
da tradição cristã, mas principalmente na paixão de Cristo, muitos se sensibilizam, né? Muitos choram ao verem as representações do Cordeiro de Deus pendurado no madeiro e sendo crucificado no madeiro. No entanto, Olha só. nós devemos lembrar que Jesus Cristo só se fez carne para morrer. Ele só habitou entre nós para provar a nossa morte. Ele só se fez carne à nossa semelhança para levar sobre si a nossa maldição. Ele só habitou entre nós para levar sobre si o nosso vitupério. Ele só se fez homem como nós somos homens, a semelhança, aliás, a nossa semelhança com exceção do pecado, para levar sobre si os nossos pecados. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E foi nas suas pisaduras que nós fomos sarados. E no decorrer da vida encarnada do Verbo de Deus, houveram vários momentos em que tentaram tirar Jesus deste caminho, né? Divorciar Jesus da cruz. Aconteceu isso na tentação em Mateus capítulo 4, a tentação no deserto. Aconteceu isso tanto com agentes sobrenaturais, como o diabo, que estava sempre rodeando, tentando a Jesus, né? Porque o texto lá de Mateus 4, Mateus não, mas Lucas... Então peraí, pastor. Deixa eu aproveitar aqui o negócio aqui. O senhor está deixando muito claro que o projeto do diabo era Jesus não chegar na cruz. Era Jesus pegar um atalho, Jesus desviar do caminho. O diabo sempre soube que Jesus é Deus. Se tu és filho de Deus... Você usou atalho. Peraí, pronto. Então, assim, ele sempre usou, mas nunca conseguiu. E aquelas pessoas que dizem que o diabo celebrou quando Jesus morreu na cruz, o diabo fez festa. Gente, não é nada disso. A derrota de todo o império das trevas e a preambulação da restauração do cosmo começou na cruz. Pastor, antes de você continuar, deixa eu dar aqui uns abraços aqui. A evangelista Débora está por aqui. Irmã Cise, da Igreja de Deus, né? Está mandando um abraço para o Senhor, para nós. Irmã Iracema, muita gente, pastor, chegando aí, gente estão se aproximando, estão gostando do papo. E está muito massa, gente. Não estranhe, tá? Nós ainda estamos no versículo 1. O pastor Neivag levantou uma questão da agenda, do propósito, do beneplácito de Deus no projeto que foi trago a Cristo aqui à Terra para cumprir o projeto da redenção. E ele está falando sobre isso, tá, gente? E está muito top. Jesus seguia uma agenda. O texto é muito claro, dizendo que ele, sabendo que estava na hora esta que não pode ser antecipada em nenhum momento. Tanto que houveram várias ocasiões em que os seus opositores tentaram feri-lo, tentaram impedi-lo, tentaram freá-lo. Mas Jesus sempre deixou claro, ainda não chegou a hora. Ainda não chegou a hora. Porque na agenda divina ainda não havia chegado a hora. Tanto que Jesus deixou claro que se não fosse a vontade do Pai, ele sucumbiria com sua glória todos aqueles que lhe rodearam para lhe fazer o mal. Lembremos-nos no Getsêmani, que quando os soldados do Sinédrio aproximaram-se de Jesus, eles caíram não só uma única vez, mas algumas vezes diante da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi só uma saudação, né? Mas então Jesus disse, né? Mas então Jesus diz, agora chegou a vossa hora. Né? Chegou a vossa hora. A hora das trevas. Porque é das trevas que emerge a luz.
É nas trevas da morte, eu me refiro às trevas da morte, né? Que a Muito massa, é luz isso aí. de uma nova criação resplandece. A luz de uma nova criação resplandece exatamente na morte de Cristo, nas trevas. Quando o Cordeiro foi permeado pelas trevas, pelo abismo da morte, e que ao terceiro dia ele o sobrepujou, pois a morte não pôde contê-lo. No entanto, Sim, essa agenda divina, ela é notória em todo o evangelho. Jesus seguia essa agenda divina. E essa agenda divina foi consumada no momento em que Deus desejou. glória a Deus. Eu quero mandar um abraço para o Adriano Reis, da Assembleia Deus Montes e Castelão. Está aí com a gente também. Esse cara, gente, para vocês que não conhecem, é ele que fez o meu canal no YouTube. Foi ele que disse, pastor, o senhor tem que ter um canal no YouTube. E aí ele fez o canal, organiza tudo. Adriano, beijo no coração, campeão. Tamo junto. Pastor, essa questão de agenda, isso é soberania, né, pastor? Chegou a Soberania. hora. Vai lá, diabo. Cumpre o meu propósito. Deus usou. Agora eu vou falar, agora é um negócio muito massa aqui. Deus usou a Uhum. inveja dos judeus. Deus usou a politicagem de Pilatos. Deus usou o ódio dos romanos. Deus usou os nossos pecados para cumprir a redenção na cruz. Não, eu vou dizer de novo. Deus usou a inveja dos judeus. Deus usou a politicagem de Pilatos e Herodes. Deus usou o ódio sanguinário dos romanos e a crueldade. Deus usou os nossos pecados para crucificar o seu filho na cruz do Calvário na hora certa. E vindo à plenitude dos tempos, a hora certa, Deus enviou o seu filho. Que Pastor massa, que massa. Otto, Oi. para usar uma terminologia usada por John Stott no livro dele A Cruz de Cristo, né? Um dos Ele melhores diz: livros. O por que livro. Cristo morreu? Aliás, por que Cristo morreu? Não por quem, mas por que ele diz o seguinte: Cristo morreu pela conveniência de Pilatos. Pilatos era um político. E como todo político, ele administra e gere a conveniência para agradar ao povo, mesmo que seja demagogicamente. Deus usou a inveja dos sacerdotes, né? A inveja dos sacerdotes. Deus usou a ganância de Judas, que o vendeu por 30 moedas de prata. Deus usou também, sem dúvida alguma, né, o amor que o comoveu a enviar o seu próprio filho para resgatar o vil pecador. Vamos continuar aqui, pastor. Tem muita gente chegando aí, muita gente assistindo. Em Holanda Tavares, Deus abençoe. Pastor, vamos continuar aqui a leitura. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, essa forma de Jesus chamar Deus de Pai, eu acho fantástico, pastor. Ele só chama Sim, Deus de Deus só na cruz. sim. Todo o evangelho ele só chama de Pai. E nos Pai. dá a liberdade disso, né? Essa liberdade de dizer Abba, Pai. Né? Esse relacionamento que os judeus entenderam perfeitamente ao ponto de terem ódio dele. Agora Uma vez eu sempre. peguei, conversando com o testemunho de Jeová, Sim. uma vez, ele disse assim, questão da divindade de Jesus Cristo, aí eu peguei e disse assim, gente, então Jesus mentiu. Ele, em que sentido? Porque os judeus não queriam matá-lo, persegui-lo, porque ele se declarava divino, que nem o Pai. Então, assim, eles se incomodavam muito com isso. Teve até um TJ que
e abraçou a nossa fé, pelo discipulado que eu fiz com eles lá em casa. Foi bem interessante. Essa forma de chamar Deus de Pai, pastor, né? Essa forma inovadora que Sim. Jesus traz no meio dos fariseus, né? O que o senhor pode dizer? Essa questão imanente, esse relacionamento A- do essa filho com o pai. expressão relacionada a Deus, ela já aparece no Antigo Testamento, quando o próprio Deus, Sim, ele se revela como o Pai de Israel. No capítulo 11 do livro do profeta Oséias, isso fica claro. E outros textos bíblicos, Isaías, veterotestamentários, onde Isaías chega a citar. a relação entre Israel e Deus é essa relação onde Deus é chamado de pai, Israel de um filho. Um filho a quem Deus muito amou, a quem Deus preserva, a quem Deus disciplina. Né? No entanto, no Novo Testamento, por meio da revelação progressiva, né, nós chegamos a um entendimento muito mais profundo acerca da paternidade de Deus. Vem a ideia de adoção, né? Ou como o próprio John Stott também muito claramente cita também no seu livro A Cruz de Cristo, né? Traz a ideia de família, né? A ideia de família, porque nós que estávamos alienados de Deus e éramos inimigos de Deus, nós éramos adversários de Deus, ou melhor, inimigos de Deus. Nós nos opunhamos a Deus porque queríamos viver conforme as nossas próprias paixões e queríamos seguir, né, os nossos próprios caminhos. Essa ideia que você traz no seu, nesse seu momento com a igreja, né, de edificação, de sermos transformados no caminho, ela é muito importante, ela é muito relevante, porque é exatamente isso que acontece no Evangelho, né? É uma caminhada com Isso. Deus. É uma caminhada com Deus, né? Onde nós somos alcançados pela graça de Cristo e somos assistidos pelo poder do Espírito Santo. Né? A ideia é que em Cristo Jesus nós deixamos de ser inimigos de Deus e fomos imergidos na família de Deus, porque Ele nos amou e em Cristo Jesus, que é o seu primogênito, nós então passamos a ser filhos de Deus, onde Ele, o próprio Cristo, não tem vergonha de, em meio da congregação, nos chamar de irmãos, como diz o autor de Hebreus, capítulo 2, Glória a segundo Deus. Salmos. Eu quero fazer uma citação aqui, pastor Valmir, esposo da evangelista Sônia, ele disse para mim, que ele disse, pastor, porque é a evangelista Sônia que usa o celular dela, né? As redes sociais dela. Só que ele fica do lado assistindo com ela. Aí disse, como é que é, pastor? O senhor fica do lado dela, esse é o gosto. Eu aproveito, dou um cheirinho no pescoço dela e fico assistindo com ela. Foi ele que me disse, tá, Sônia? E ele tá mandando um abraço para você, viu, pastorzão? Ele tá mandando um Amém. abraço. Manda um Família. abraço, pastor Ney Wagner, tá bom? Olha só quem Amém. acabou de chegar aqui, quem acabou de Deus chegar, abençoe. Manu Ferreira, é da Igreja de Deus. A menina toca teclado, não, ela faz o teclado falar. É impressionante isso. Meu Amém. pastor, vamos continuar nossa caminhada? Vamos Amém. continuar nossa caminhada? Não sei Vamos se os lá. irmãos estão percebendo, mas o nosso Pai está nos lapidando. Como eu sempre falo, certa vez um carpinteiro estava esculpindo uma imagem e alguém passou e disse: o que o senhor está fazendo com essa madeira? Eu estou construindo a minha imagem nessa madeira. É isso que Jesus faz com você e é isso que Jesus faz comigo todos os dias. Ele vai esculpindo a sua imagem em nós até o dia da glorificação, onde nos tornaremos a semelhança perfeita de Jesus Cristo. Aquela imagem que tinha lá no Jardim do Éden, voltaremos para ela. Como disse o Dr. Martin Lloyd Jones, paraíso perdido, mas recuperado na cruz. Pensando nisso, vamos continuar aqui. O pastor ficou até com vontade de falar. Fala, pastor, fala, pastor. O mais precioso é que esta imagem que nós perdemos no Éden, ela não somente será recuperada, mas sobrepujada. Por quê? Sim. Porque a humanidade com a qual nós
existiremos e viveremos em comunhão eterna com Cristo é uma humanidade superior à humanidade de Adão. Porque Adão, embora não tivesse pecado no Éden, antes da queda, ele tinha a possibilidade de pecar. Mas quando o Espírito Santo concluir a obra que ele começou em nós, de nos moldar a imagem de Cristo, então, na consumação do reino de Deus, nós seremos transformados plenamente à imagem do segundo Adão, não do primeiro Adão. Porque nós teremos várias alternativas, mas nenhuma delas será o pecado. Olha só, o pastor Ney Wagner deu uma entradazinha no assunto muito sério, né, gente? Queremos uma imagem ou semelhança de Cristo superior à imagem de Adão. Ele fala no âmbito da questão da... Eu sou bem radical nessas coisas. O decreto de Deus não haver mais possibilidade de pecar. Mas deixa isso para depois e vamos continuar aqui para frente. Isso são palavras minhas, não é do pastor, não. Eu estou dizendo, tá? Vamos continuando aqui. Olha aqui, pastor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, e só lembrando que mundo aqui, muito mal interpretado por muita gente, amou-os até o fim. Eu meditando, até ontem eu fiz uma exposição rápida desse texto, né? Que Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim. Ele sabia a mercadoria que ele estava amando. Ele conhecia cada discípulo por dentro. E tendo amado os seus, o amou até o fim. Ele sabia que por amar esses discípulos, ele pagaria com a própria vida. Mas isso não teve importância para ele. Ele amou até o fim. Para esses discípulos que estão ouvindo aí, pastor, que estão sendo trabalhados por Jesus, o que você pode falar para eles sobre e tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim? O impressionante amor de Deus, né? Porque o profeta Jeremias, nos falando deste amor, no capítulo 31, verso 3, ele diz: com laços de amor eu te atraí, e com cordas de misericórdia eu te amei. Então, este amor é um amor persistente, por isso que ele os amou até o fim, não desistiu de nenhum deles. E olhe que se fosse talvez não, com certeza, se fosse eu ou o Washington, nós tínhamos desistido do obreiro. Eu tinha dado uma voadora nesse dia aqui, mano. Como é difícil se aproximar desse ideal. Como é difícil ser parecido com Cristo. Porém, aqueles que chegarem mais perto serão mais felizes. Vai, pastorzão. Nós tínhamos desistido, mas Cristo não desistiu. Esse é um amor perseverante, é um amor insistente, é um amor que ama até o fim, que ama com propósito. E o propósito é amar na eternidade, né? É amar independente do tempo e das circunstâncias, porque este amor é incondicional. Ele não visa um interesse próprio, mas sim aquilo que é do outro. É um amor doador, é um amor que se entrega, é um amor que se dilata para o outro, né? Como Jesus, de fato, nos revelou este tão grandioso amor. Esse amor que é difícil, né, de classificar, de definir. O evangelista João disse que tal maneira foi a expressão que João encontrou para expressar a grandiosidade desse amor por mim e por você que está aí. E tendo amado os seus. Pois não. Que quando Jesus fala amor até o fim,
Aqui também nós temos que ter em mente que aqui é a última ceia, a morte era iminente, Sim, né? A sim, morte é iminente. De tal modo que Jesus, no decorrer da ceia, ele diz: olha, um de vocês vai me trair, e eu vou ser entregue, eu vou ser tirado, eu vou para o Pai. Jesus vai dizer: mas eu não vou deixar vocês órfãos. O discurso do capítulo 13, 14, 15, 16, Jesus está no cenáculo, ele está na ceia. É um ambiente íntimo e Jesus está compartilhando com seus discípulos os últimos momentos da sua vida encarnada. E o que ocorreria após a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus à destra do Pai Todo-Poderoso. Espírito Santo. Então, este amor está relacionado também, quando o autor diz amor até o fim, está relacionado a um amor demonstrado, ao amor consumado, que foi consumado na cruz. Paulo diz em Romanos 5:8, né? Mas Deus prova o amor para conosco, pelo fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a prova do amor de Deus, ela é demonstrada, ela não fica apenas em verbalizações, em discursos vazios. Né? Este amor, ele se concretiza. Esse concretiza sangue em favor daqueles que ele amou. pastor, o senhor citou uma coisa interessante para quem está nos ouvindo. Então, João conta o episódio da ceia por uns detalhes que os outros evangelistas sinóticos não contam. Verdade. Não é isso? São detalhes importantes, porque a imagem que as pessoas têm, Jesus à mesa com os discípulos, ceando com eles, aqueles momentos de João com a cabeça no ombro de Jesus. E aqui nós temos detalhes importantes, né, que aconteceram naquele dia. Né? A importância, a didática do evento para a vida da gente. A didática do evento para cada um de nós. Eu quero, só mais uma vez, ratificar. Amamos até o fim. Amamos até o fim. Só um detalhe, pastor, aqui está chovendo, mas está tudo tranquilo, tá? É porque faz um barulhozinho, eu acho que os irmãos devem estar ouvindo aí. Não é nenhuma tempestade, não, é porque qualquer chuva aqui faz barulho. Se eu queria falar mais alguma coisa, a gente pode ir para o versículo 2. Segue em frente, senão a gente não sai, não. Então vamos lá. Porque pastor, a ceia, lembrando, você falou muito bem da soberania de Deus no âmbito da morte de Cristo e da responsabilidade humana. Né? Quem foi responsável pela morte de Cristo? Pedro, no discurso dele, na pregação dele lá em Atos 2, remete a morte de Cristo a duas origens, ou melhor, a duas fontes. São duas razões. Né? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Porque diz que Deus entregou a Cristo e vós o matastes. Então, amém. A Bíblia não anula nem a soberania de Deus e nem a responsabilidade humana. Fomos nós que matamos a Cristo, que cravamos a Cristo no madeiro. Os nossos pecados foram responsáveis por cravar cada cravo no pulso de Jesus, por erguê-lo no cume do Monte Gólgota. Eu quero mandar um abraço aqui para Albênio Santos, está citando a sua pessoa, Albênio Santos. Foi um aluno Elias, meu. Pronto, está nos citando aqui, 2 pastores. Pronto. Então vamos continuar o nosso caminho. Vamos continuar a nossa trajetória. Essa minha mãozinha aqui, ó, é o carpinteiro batendo na madeira. É cheio de slogan aqui, né, mas cheio de marcas. Inclusive, nós já passamos para a irmã Ana Beatriz e Raíla, elas estão organizando o slogan do Manifesto do Evangelho, que é um cordeiro, uma cruz e um leão.
É uma coisa bem interessante, foi uma iluminação que nós tivemos lá em Recife, numa conferência, e somos cordeiro por fora e leão cordeiro por dentro e leão por fora, e essa transição foi a cruz que causou. Costumo dizer que nos evangelhos nós somos cordeiro e no livro de Atos nós somos leão, na pregação do evangelho. É uma coisa bem interessante e daqui a alguns dias já vai estar nas nossas páginas aí, em nome de Jesus. Pastor, o versículo 2 diz assim, ó, durante a ceia, tendo já o diabo, como Deus usa o diabo, né? Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Né, pastor? O que o senhor pode dizer sobre isso? Do diabo diabolizar o coração de Judas e as suas atitudes se tornarem diabólicas para cumprir a vontade do diabo, levando Cristo à cruz. Você já fez uma síntese aí. Né? Mas aquilo que nós falávamos, né, Washington, há pouco, eu quero ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Sim, por favor. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Qual o versículo, pastor? Penso eu, seu verso 24. Sim. Atos 2, verso 23, viu? Atos 2, verso 23. Isso. Diz assim, sendo este entregue, ou seja, entregue, foi Cristo que foi entregue, ele está falando de Cristo. Sim. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, a morte de Cristo, nesse aspecto, não foi um assassinato. Já estava determinado na eternidade que o Cordeiro teria de padecer pelos nossos pecados. O apóstolo São João, o mesmo autor do Evangelho, lá no Apocalipse, do qual você é um especialista, capítulo 13, o Cordeiro está a morte que aconteceu no tempo e na história ocorreu na eternidade na mente de Deus. Soberanamente, por amor e na sua infinita graça, Deus determinou a morte de Cristo. Mas isso não anula a responsabilidade humana, pois logo no versículo seguinte, verso 23 ainda, o texto bíblico diz, sendo este entregue pelo determinado e presciência de Deus, vós o matastes. Olha só o que o texto diz agora. Vós ficando por de mão. Então, o que aparece na Bíblia aqui, nesse paralelo de João 13:2, com esse de responsabilidades, né? Deus, por amor, por amar o pecador na sua ignorância e incredulidade, contribui para que os desígnios de Deus sejam consumados para o nosso próprio bem, e a operação do diabo, que tem por natureza se opor, que tem por natureza, ele é compelido por natureza à oposição, ele é compelido por natureza a distorcer, a se opor a toda a obra de Deus. Neste caso, não estava sendo, né? No sentido de impedir, né? Mas como a sua natureza é exatamente compelir a destruição, a mazela, a morte, ao infortúnio, à mentira, ao engano, mas até mesmo aquilo que é próprio de Deus, na sua infinita graça, na sua sabedoria incomensurável, usa até mesmo o mal desígnio
contribuírem para que os seus planos sejam consumados. Glória a Deus. Eu quero mandar aqui um abraço aqui para o Erasmo, que agora é discípulo de Cristo com você lá na comunidade que você serve ao Senhor. Um abraço todo especial. O pessoal está comentando aqui que deu um pouquinho de tempo. Pronto, pastor Leandro. Está dando um pouquinho de interferência na sua comunicação, pastor Levaldo, mas está dando certo. Tá? Então, gente, Deus é soberano. Deus cuida. Deus trata. Deus não perde o controle de nada. Ele está no controle de tudo. Tá? De tudo. Ele está no controle de tudo. Versículo de número 3. Versículo de número 3 diz assim, ó. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltara para Deus. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. A chuva agora engrossou aqui. Amém. Colocaram até aqui assim, ó. Tá ouvindo o barulho, né? Tá ouvindo um pouquinho o barulho? Vou fazer o seguinte. Eu vou aqui pro escritório. Lá é menos barulho, fica aí. Não precisa sair. Não precisa sair. É tudo ao vivo aqui. É tudo ao vivo. Tá? Só um minuto. Pastor Washington, acontece o que quem sabe faz ao vivo. É, cara. Aqui é tudo ao vivo. Pronto, gente. Vou mandar um abraço, Tá viu, melhora. ao pastor Leandro. Pastor Leandro. Sim, pode estar à vontade. Estava nos assistindo, viu? Um abraço ao pastor Sim. Leandro. Ele está dizendo aqui, ó, sempre é bom ouvir um pouco. Aí ele brinca aqui conosco, um pouquinho de heresias. O Erasmo colocou assim, o Erasmo colocou assim, um profeta e um mestre. Cara, quem é o profeta? Porque... Mas tudo bem. Eu acho que, Vamos continuar aqui. que relacionado à calva, o mestre está mais... tá mais... Obrigado a vocês que interagem com a gente aí, falando que deu uma interferência. Acontece. É tudo ao vivo. São redes sociais, acontece. Pastor, Oi, pastor. Esse texto que você leu agora, o verso 3, não é isso? Sim. Ele é um texto intrigante porque a relação dele com o contexto é paradoxal. Porque o texto diz que todas as coisas foram entregues a Cristo. Tudo está sob o seu domínio, né? Tudo está sob o seu controle. E ele veio de Deus e volta para Deus. É quase que uma reverberação, ou melhor, o credo apostólico, ou o credo de Nicéia, diz que exatamente que emana das Escrituras. Jesus, ele é Deus de Deus. Isso significa que Jesus é Deus como Deus o é. Jesus é uma pessoa divina, embora que distinta do Pai, ele é Deus. Verdade. Ele, enquanto encarnado, era plenamente Deus e continua em toda a eternidade Deus no seu absoluto, na sua plenitude. Amém. Amém. A observação que o senhor fez, eu acho que já foi expressiva no meu olhar quando eu li o versículo. Você percebe que parece que está fugindo do assunto, mas não está. O que João está ratificando, que é Deus confiando em Deus, ou mas até uma coisa que muito doida que eu coloquei nas minhas páginas alguns anos atrás, e o Facebook acabou me trazendo à memória. O Deus que matou Deus. O Deus que matou Deus. Então,
Eu, de certa forma, assim, deixa eu abrir um parênteses, quando eu olho isso aqui, muitas das vezes o pessoal que nos acompanha sabe disso, a gente se emociona, porque o Evangelho é muito vivo, né? Esse livro se mexe, esse livro mexe muito com a gente. A gente já está quase com 1 hora de programação, pastor. Estamos quase 1 hora falando, né? E não cansa, é renovador, é viciante. Uma pessoa acabou de colocar aqui, ó, por favor, gente, não acabe essa live, entra pela noite. Eu disse, Pastor Washington, oi, meu só, pastor. só fazendo uma consideração, eu dizia que o verso 3 Hum, ele, hum, ele, ele parece que é um texto fora do seu contexto. sim. Parece. Por quê? Porque no decorrer do contexto, que pô, escreve, o que o autor nos apresenta é um Cristo servo. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. O senhor, só um minutinho, pastor. O senhor tem fone de ouvido aí? Fone? Não, eu estou com um Porque eu probleminha. acho. Eu estou com um probleminha no meu Ah, celular que ele não está pegando fone. entendi. Então é Isso que eu isso que estou está passando. dificultando um pouco. Mas está Isso. dando para entender. A gente vai terminar hoje, vamos chegar até o final. É, Aqui tem o que eu sangue no olho, dizia, vamos até o final. o que eu dizia é que Ah, o restante do texto nos revela um Cristo que é servo. Um Cristo sim. que é servo. Mas o verso Hum, 3, exatamente, ele revela-nos a dual natureza de Jesus. Ele é plenamente divino e plenamente humano. Ele é rei e é senhor, mas também é servo, né? Também é servo. Então, é um texto que revela aqui a natureza dual de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus de Deus. Ele veio de Deus e haveria de voltar para Deus, porque em nenhum momento ele deixa de estar em Deus e ser Deus como Deus, o Pai, o é. Mas ele é o Deus servo, que ao se fazer carne, ao se fazer uma semelhança, Deus, o Deus Senhor, torna-se Deus servo. amém, Jesus. Pastor, a gente conseguiu ver tantas lições para os discípulos de Jesus, porque esta é a intenção, né? É a reza da programação. De que lições nós podemos tirar do comportamento de Jesus aqui para a nossa vida, para o nosso dia a dia e tentarmos nos aproximarmos desse modelo, né? Desse arquétipo para a vida cristã. Amar aqueles que eram impossíveis de ser amados, se submeter à vontade de Deus, entender que mesmo o diabo agindo não foge do controle da divindade. Tem tantas lições aqui para nós. Em meio a uma quarentena, Deus continua soberano. Eu quero aproveitar e agradecer pelo Erasmo, que pediu para o pessoal escrever no nosso canal. Faz isso, gente. Obrigado, Erasmo. Você foi cheio agora. Gente, só mais um versículo, tá? Só mais um, pastor. Gente, só mais um Mudei, versículo para a viu? gente liberar. O Erasmo Oi, também tem pastor? um canal no YouTube. Pronto, vai lá também. Teologia Vai em lá Foco. também. Brevemente também. E brevemente faz um canal aí para o pastor Ney Wagner também. Eu estou pedindo aqui em rede nacional agora, tá? Versículo 4, pastor, diz assim, ó. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Pastor, que exemplo de humildade. Que choque para a cultura romana. Alguém que se comportava como servo para os romanos era alguém inferior, alguém sem nenhum adjetivo. E Jesus vai e lava os pés dos discípulos. Algumas instituições
sacramentaram esse texto, nada contra, mas que lição para nós. Imagina, lavar os pés de Judas. Eu ia lembrar disso, pastor. Ele lavou até o de Judas. Ele lavou até os pés de pastor. Judas. Mas o curioso desse texto é que, embora João ele narre-nos alguns detalhes da última ceia, alguns Sim. outros ele passa de largo. Por quê? Porque Lucas, capítulo 22, o verso 24, Eu vou voltar para o meu lugar. Pode continuar. Narra-nos também a ocasião em que Jesus está reunido com seus apóstolos, Sim. na última ceia, no cenáculo, na iminência de sua morte na cruz do Calvário. E diz-nos Lucas que eles se levantaram, suscitaram entre eles uma contenda para saber quem era o maior. Levantou-se uma contenda na ceia, na última ceia, exatamente nessa ocasião aqui em que Jesus cinge-se com uma toalha, toma uma bacia com água e então passa a lavar os pés dos discípulos. Ou seja, o texto nos mostra como Jesus ensina os discípulos qual é a postura de um cidadão do reino de Deus. Porque enquanto eles contendiam entre si quem era o maior, quem devia ser o maior no reino de Deus, Jesus, que é o rei deste reino, faz-se servo. Interessante, né, pastor? Sim. O que o senhor está colocando não é a primeira vez que os discípulos têm essa síndrome de superioridade. Esse surto. Lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, esse surto, né? Esse diabolizou-se o interior do coração. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, descreve que tiveram um episódio parecido quando saíram do Monte Hermon. E aí Jesus, eles perguntam, quem é o maior no reino dos céus? Aí Jesus fala assim, aquele que não se converter como uma criança, não entra. A resposta de Jesus é diferente da pergunta do discípulo. O discípulo estava perguntando quem era o maior no reino do céu. Jesus está dizendo que quem não se converter como uma criança nem entrou ainda. Então, quem se compara nem entrou no reino dos céus ainda. Porque dentro do reino não cabe o dardo da comparação. Dentro do reino não cabe o dardo de quem é o maior. Porque isso não é pergunta de regenerado. Isso não é pergunta de quem conheceu o reino. A dinâmica Lembrando, gente, estamos sendo trabalhados. A dinâmica do reino não é de ser o superior, mas sim de, mesmo sendo igual, agir como inferior. Entendeu? Mesmo eu sendo igual, essencialmente nós somos iguais. Né? Somos iguais. No entanto, mesmo eu sendo igual, eu me considero inferior ao meu irmão. É importante que nós devemos lembrarmos, pastor e amigos, que o texto paralelo a esse texto aqui, nas cartas paulinas, é Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, quando o apóstolo Paulo diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, entregando-se até a morte e morte de cruz. Então, Aleluia. O apóstolo Paulo, de certa forma, ele está lembrando aos crentes de Filipos qual foi a postura de Jesus
que ele, sendo Deus, ele submete-se, ele entrega-se ao Pai. Plenamente, ele entrega-se ao Pai. A tal ponto de alguns, ao não discernirem essa postura de Cristo, né? Esse entregar-se de Cristo à vontade do Pai, dizem que o Filho é inferior ao Pai, atribuindo aí a relação entre pai e filho um certo subordinacionismo. Mas a subordinação do filho, ela é apenas funcional, porque aquele que é enviado não é maior do que o que o envia. Diz o próprio Eu coloquei uma frase agora no meu Instagram, e também está na página do meu blog, pastor, que a Trindade é o melhor exemplo que nós temos de unidade. Sim. Que a Trindade é um arquétipo, é a perfeição, é um modelo perfeito de como uma instituição, de como uma igreja deveria seguir. Eu vou usar aqui um termo esquisito, mas tentam entender o que eu vou dizer aqui agora. Às vezes tenho dificuldade com as palavras. Eles brigam para botar o outro maior do que ele. Por exemplo, Jesus ele faz questão de exaltar o Pai. O Pai faz questão de exaltar o Filho. O Espírito não tem problema de exaltar o Filho. Sabe, essa coisa é deles, é natural, é da essência divina. Pastor, é muito interessante isso. Oi. É interessante o que você está dizendo, porque quando nós olhamos para a nossa dinâmica relacional e eclesial, infelizmente, o que nós vemos é o oposto, né? É muitas das vezes homens brigando pelo poder, né? Brigando por influência, né? Brigando por status, né? E fazem muitas das vezes de convenções eclesiais, mas encontros que exaltam o ego humano do que a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem convenção, pastor, que o diabo olha e diz assim, eita, não tinha pensado nisso? Gente, o pastor Ney Wagner é mais polido, o pastor Ney Wagner é mais comedido, vocês me conhecem, tá? Aqui tem convenção de pastores por aí que dá aula pro diabo como ser maligno. A verdade é essa. Pastorzão, desculpa aí, pastorzão. É um negócio sério, pastor, olha, porque é o seguinte, olha, andar com Deus, é como você disse, ser transformado no caminho, implica em estar progredindo a uma conformação com Cristo, né? Ao estar seguindo, a parecer-se mais com Jesus. Mas quando eu brigo, quando eu uso de todos os artifícios e elementos que estão à minha disposição para que eu seja o maior, na verdade, eu estou me parecendo com o adversário e não com Cristo. Deixa eu citar aqui uma frase, pastor, que está no meu blog também. Qualquer verdade dita, qualquer mentira dita em nome de Deus é pior do que qualquer mentira falada em nome do diabo. Sim. O nome de Deus sendo usado de forma errada é pior. Porque é uma transgressão em nome do diabo. De Deus, né, pastor? Isso. Exato. Um dos mandamentos do Decálogo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Exatamente. Deus tem um profundo zelo pelo seu nome. Amém. Deus zela pelo seu nome. Tanto que ele censura os filhos de Israel na Babilônia, por meio do profeta Ezequiel, dizendo: meu nome é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Sim, sim. E o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, capítulo 6, a partir do versículo 9, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A igreja precisa tomar
podemos usar o nome do Senhor em vão. Deus zela pelo seu nome. O seu nome tem poder. O seu nome é santo. O seu nome é santo. Glória a Deus. Tanto que, amados irmãos, você sabe lá no Apocalipse, você é um especialista, uma das bênçãos que Cristo concede à sua igreja, aquela que perseverar, é ter o nome escrito de Deus. Que honra, né? Que honra. Na fronte. Né? Então, Deus zela pelo seu nome. Em Atos 4,12, o autor, Lucas, né, cita a pregação de Pedro, e Pedro diz: não há nome, outro nome, nem nos céus, nem debaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, o nome de Deus, o nome é um nome precioso, é um nome que Deus zela, tanto que uma das bênçãos, diria eu assim, conferidas ao Filho, ou uma das dádivas, uma das vitórias do Cristo, é que o seu nome haverá de ser confessado. Toda língua haverá de confessar o nome do Senhor. É um dos estágios da exaltação de Cristo. Né? Porque lá em Filipenses, fala exatamente da humilhação e da exaltação de Cristo. Ele se humilhou até a morte. Aí o estágio da exaltação começa na sua ressurreição, na sua ascensão, e por fim, especificamente no texto de Filipenses 2, a partir do verso 5, é que o nome dele será confessado por toda língua e todo joelho haverá de se dobrar. Na parousia, Cristo será glorificado. Ele vai fazer questão de ressuscitar todos os ímpios só para eles dobrar o joelho perante Cristo. Hitler, Saddam Hussein, como não lembrar desses personagens? Ressuscitarão só para dizer, ou reconhecer, que o Senhor da história é Jesus Cristo de Nazaré. Pastorzão, a gente vai parar por aqui. A gente foi até o versículo de número 5. A gente ainda chegou a comentar 5 versículos. É um prazer receber o senhor no Manifesto do Evangelho. O senhor vai voltar. Tenho certeza que o pessoal vai me perturbar. Estou de quarentena. Está de quarentena. E essa programação ela não vai mais parar. Não, ela vai sobreviver após quarentena. Amém, amém. E quem sabe mais na frente o senhor vai ser convidado também para a gente estar no Face a Face, que é no Instagram. É um bate-papo que a gente tem na segunda-feira à noite, de frente a frente com o Washington. Tem o de frente a frente com o Gabi, né? De frente a frente com o Washington. Lá o negócio é pesado, viu? Lá o negócio é pesado. Gente do Brasil todo já participou e foi muito bom. O negócio pega. Pastorzão, suas considerações finais, o que o senhor achou dessa experiência? Manda um abraço para todo mundo. Vai lá, pastorzão. Pastor Washington, é sempre um prazer conversar com você. Principalmente no que tange as escrituras sagradas. Né? Trazer à tona, através de um diálogo, as verdades do Evangelho é muito enriquecedor e a experiência de agora à tarde foi muito edificante também para a minha vida. Espero que tenha sido também para os nossos irmãos, amigos que nos acompanharam. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo convite. Amém. E continue com esse trabalho, com esse projeto, porque se alcançar uma pessoa com a pregação do Evangelho, o teu galardão já é garantido, que é Cristo. Amém. Pastorzão, nós Manifesto do Evangelho, em nome da ICB Fortaleza, um abraço muito grande para o senhor. Tá? Muito obrigado por nos atender. Marco Sena, um abração aí para mais uma vez estar aí com a gente. Um abraço, pastor Marco Sena. Amém. E é isso aí. Eu quero pedir ao senhor nesse momento, pastor, que o senhor faça uma oração agraciando nossos ouvintes, porque eles já são abençoados. Pedir para o senhor continuar agraciando, derramando a sua graça. Pastorzão, ora por nós aí, vai. Pai Santo, nós erguemos as nossas mãos, santificadas pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo, ante a tua presença.
confiando na intercessão, nos gemidos do teu Santo Espírito em nosso favor. Pois é Ele e através dele que as nossas orações são moldadas segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Faze-nos, Pai, que entendamos que orar significa submeter-se, que orar significa, sobretudo, moldar-se a Ti, moldar-se à Tua vontade, para que ela seja consumada em nossas vidas. Assim, Senhor, nos abençoa ainda mais, porque somos carentes da Tua bênção, Senhor. Somos carentes da Tua presença em nossa vida, da Tua direção, do Teu conselho, do Teu conforto, do Teu consolo, da Tua fortaleza, Senhor. Nós somos permeados e rodeados por tentações, por adversidades, por intempéries, muitas delas, Senhor, que emergem do nosso próprio coração. E nós te pedimos, Senhor, ilumina-nos, para que nós entendamos, ó Deus, que o Evangelho, a experiência da fé, é uma experiência, sobretudo, que deve exalar o perfume suave, o aroma suave de nosso bendito Redentor, de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Senhor, estende a tua mão poderosa, estende a tua mão graciosa. Tu que és Deus que intervém, tu és Deus que sustenta, tu és Deus que prova, tu és Deus que disciplina, tu és Deus que ama, tu és Deus que cuida. Tu és um Deus presente. Continua conosco. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Grande abraço. Amém, pastorzão. Deus abençoe. Um abraço. Gente, fica na paz. Deus abençoe vocês. Esse foi mais um Manifesto do Evangelho. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Pastorzão, um abraço, hein? Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor Ney Wagner. A todos. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.